a paz do nosso Mestre esteja no coração de cada um de vós e que nessa noite nós possamos aprender um pouco mais da doutrina espírita, que tanto nos esclarece, tanto nos ilumina. Então nós convidamos os irmãos a serenarem, buscando o nosso Pai e agradecendo a Ele pela oportunidade que se faz desta noite, pelas reflexões, pelo aprendizado, e que, sobretudo, nós possamos trazer para os nossos corações, para tornar a nossa vida mais feliz, mais pacificada, mais confiante. E assim nós damos início à nossa atividade dessa noite, que assim seja. Queridos irmãos, hoje nós vamos conversar sobre um tema que todos nós já temos uma noção, que é sobre a fé, mas nós temos a incumbência hoje de trazer um esclarecimento mais profundo sobre a fé que Jesus nos ensinou e que a doutrina espírita vem nos trazer um esclarecimento maior, um entendimento maior. Quem vai hoje nos dar o suporte da literatura é o Espírito Emmanuel. No seu livro Vinha de Luz, esse tema ele está nesse livro. Emmanuel é o mentor de Chico Xavier e ele tinha como missão trazer o entendimento sobre os ensinos de Jesus. Todos os livros dele vão se reportar então ao Evangelho de Jesus. Vamos trazer esclarecimentos sobre o Novo Testamento, porque ele também traz algumas coisas também dos apóstolos. E a questão da fé, então nós também utilizamos muito os ensinos da Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Pereira Franco, em que ela nos diz que a fé, então, é a confiança que o espírito tem em realizar determinada coisa. E o Espírito Emmanuel, ele vai nos dizer que a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. A fé, às vezes, parece que é algo que desperta, assim, milagrosamente nas nossas vidas. Mas, na verdade, não é assim. Joana de Ângeles diz que existe a fé natural, que é a fé simples, que é uma fé sem raciocínio, uma fé que é normal nas nossas vidas. E a fé que nós conquistamos, aquela fé em que através dos nossos esforços, das nossas observações, das dificuldades que advêm nas nossas vidas e que nós então aprendemos a confiar em Deus e em nós próprios, porque tem aquela fé no Pai misericordioso e bom, que nos ama e que também sempre nos auxilia, ou seja, pela coragem, ou seja, às vezes tirando aquele obstáculo, quando aquele obstáculo realmente não traz uma lição, ou não é algo que nós temos que expiar das vidas passadas.
esse Pai que está sempre provendo as nossas necessidades. Mas isso iria de encontro à lei de Deus se a fé não fosse algo que nós tivéssemos que conquistar com o nosso esforço. Porque tudo na natureza é assim. Quando nós plantamos, por exemplo, uma árvore frutífera, uma macieira ou uma parreira, nós temos que ter uma dedicação muito grande. Nós temos que ali colocar o adubo, nós temos que proteger, nós temos que colocar as estacas, às vezes temos que podar. Então nós temos que cuidar para aquela árvore um dia seja frutífera. E a nossa fé também, ela necessita muito desse cuidado. E a conquista da crença edificante não é serviço do menor esforço. Então não é algo que simplesmente acontece, porque nós temos às vezes a ideia de que algumas pessoas conseguem ter essa fé verdadeira, como por exemplo os espíritos superiores ou os santos, né, que algumas religiões consideram o espírito de luz como um santo, né? E não essas pessoas, se nós formos estudar a vida de São Francisco de Assis, da Madre Teresa, do Chico Xavier, do Allan Kardec, de tantos outros, nós vamos ver que essa fé, ela foi se consolidando. Ela não veio assim de uma hora para outra. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Então não são os outros responsáveis pela minha fé, mas sou eu mesma. E a fé, ela tem que ser racional. Porque a fé racional, ela sabe que existe limites, que aquele nosso pensamento de que tudo é possível quando se tem fé, não é uma fé racional. Porque a fé racional, ela sabe que existe os nossos limites. Existe ali uma divisão entre a fé, a ação e a fé. Eu não posso achar que tudo que eu acredito que eu tenho capacidade de fazer, eu vou fazer. Que nem, por exemplo, eu vou andar em alta velocidade, tendo a certeza que eu vou chegar no outro lugar, no outro destino. Mas eu não estou considerando que eu estou sendo imprevidente, que eu posso causar um acidente e que não só eu não vou chegar no destino, mas talvez outros que eu posso vir a me acidentar, a prejudicar também, às vezes até tirar uma vida. Ou às vezes coisas que nós não temos condições, escalar uma montanha, eu posso achar que eu consigo, mas aquilo é uma afronta. Então eu tenho que ter uma fé, mas também eu ter a certeza das minhas capacidades, das minhas condições. Porque daí, mesmo que a fé seja como um grão de mostarda, como Jesus disse, ela remove as montanhas das nossas imperfeições. Porque os principais obstáculos somos nós mesmos que colocamos nas nossas vidas, não são os outros, as maiores barreiras. E nós precisamos então ter essa fé na nossa condição real de vencer aquelas barreiras, de conquistar aquilo que às vezes nós
em momentos passados negligenciamos. Reaprender as lições que no passado, em vidas passadas, nós erramos. Porque às vezes as coisas dessa vida agora, os desafios, os infortúnios, os atrapalhos, a causa não se dá nessa vida. Pode ser que venha de outras vidas, mas sempre o causador sou eu. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio, nos dá a inteligência, nos dá o discernimento, nos dá a vontade, para que nós, com essas ferramentas, a gente consiga, então, desenvolver essa fé e agir pelo melhor dentro dessas condições que nós temos. Às vezes, parece que as coisas são muito maiores do que as nossas forças, do que as nossas condições. Mas se nós confiamos no nosso Pai, Ele, no mínimo, Ele vai nos dar coragem para os enfrentamentos. Ou Ele vai colocar ali, às vezes, uma pessoa, um amigo, para nos estender a mão. Às vezes nem é uma pessoa conhecida, né? Deus provê, às vezes, num momento difícil das nossas vidas, coloca alguém ali para nos dar uma palavra de coragem. Por isso que o Espiritismo, ele sempre nos diz que nós temos que não condenar ou não ser contra nenhuma religião. Porque cada uma tem a sua tarefa, a sua função na fé. Por óbvio que às vezes a fé foi levada muito para um lado muito sem razão, às vezes cega, com dogmas. E a fé, ela tem que ter a pauta da razão, da lógica. Nós temos que crer em Deus, ter confiança em Deus, porque nós sabemos da ação dele. Nós podemos pensar, mas eu nunca tive nenhuma prova que Deus agiu na minha vida. Mas você confiou? Você deu essa oportunidade para si mesmo, para provar que ele existe para você, porque ele existe, só que você não está conseguindo aceitar ou sentir essa fé, que é individual de cada um de nós. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres de parceria com enganos e ambições inferiores torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. Então, queridos irmãos, no plano hoje, na nossa realidade atual, nós temos muitas distrações. Então, nós temos tempo para assistir a Netflix, nós temos tempo para assistir, às vezes, um debate político que, às vezes, traz tantas coisas ali de conflitos. Nós temos tempo para assistir um jogo de futebol, nós temos tempo para falar da vida alheia, nós temos tempo para postar coisas negativas e perniciosas nas nossas redes sociais. Nós temos tempo para falar mal da vida alheia, mas nós não temos tempo para fazer uma prece, para elevar o pensamento. Não é possível que num dia de 24 horas nós não consigamos ter meia hora para ler uma leitura edificante, para fazer uma reflexão e fazer uma prece de agradecimento. Porque nós espíritas não nos utilizamos das preces decoradas e aquela grande
bastante preces, orações ali repetidas. Para nós, os Espíritos nos ensinam, e segundo Jesus, nós elevarmos o pensamento, nos conectarmos com Deus, como Jesus disse, entra no teu quarto íntimo, fecha a porta das outras coisas que nós estamos pensando, dos outros interesses, das outras preocupações. Fecha essa porta e em silêncio conversa com Deus. Abre o teu coração. Porque quando nós não desenvolvemos essa fé que se dá pela prática, o Espírito Emmanuel disse que há necessidade do esforço, do cuidado. Então, como é que nós vamos cuidar dessa árvore da fé, que às vezes é pequenininha ainda no nosso coração? É nos utilizarmos dessas ferramentas, do Evangelho. Nós espíritas utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo. À noite a gente sempre lê, quem compreende a doutrina espírita e que já está aqui trabalhando, fazendo parte, nós lemos sempre de manhã uma parte ao acaso, refletimos porque aquilo não é para os outros, aquela lição é para nós, está nos preparando para o dia que vai vir, para algum desafio que nós poderemos enfrentar, já nos dando aquela paz, aquela calma, aquela confiança. À noite também nós voltamos a ler mais uma mensagem ou uma página de um outro livro, como esse aqui, Vinha de Luz, do Emmanuel. São capítulos curtinhos sobre vários temas que a gente pode ler uma vez por noite e refletir, porque aquilo não é para o outro, é para mim, é para o meu crescimento, para o meu entendimento. Assim, a minha fé, ela vai se robustecendo, porque como Joana de Ângeles diz, essa fé construída, ela se dá então por esse esforço, e depois da fé raciocinada, do entendimento, da dinâmica do nosso pensamento, dos parâmetros que o pensamento estabelece para aquela nossa fé lógica e racional, e que se confirma nos fatos da nossa vida, nas dificuldades das nossas vidas. Aí nós vamos ver, não, realmente essa fé só se fortalece, só se robustece com os momentos de desafios que nós passamos. Às vezes tem determinadas pessoas que num determinado desafio elas despertam para a fé, mas o mais correto, mais lógico é que nós tenhamos já conquistado essa fé e ela só se fortaleça quando vêm as coisas difíceis, porque aquele que não cuida dessa plantinha da fé, quando vem a tempestade na sua vida, quando vem os infortúnios, as dificuldades, o que acontece com essa pessoa? Ela se desespera. Às vezes ela até busca o suicídio. Ou ela então diz que Deus a abandonou, que Deus não existe, que ela está brigada com Deus. Mas, e ela buscou Deus? Deus sempre esteve ali, mas ela não soube alimentar essa fé. Porque não é que Deus não esteja ali, porque a fé é que move as montanhas do nosso íntimo. Nós vamos lembrar em muitas passagens de Jesus, quando aquela mulher que sangrava constantemente, ela só de tocar nas vestes de Jesus no meio de uma multidão, ela foi curada. E Jesus nem chegou
a tocar nela, foi a fé dela. E ele sentiu aquela fé tão forte que ele falou a Pedro: Pedro, quem me tocou? No meio de uma multidão. E tantas curas que ele fazia, porque quando ele se direcionava às pessoas, ele perguntava: o que queres que eu faça por ti? O que queres que eu te faça? E a pessoa dizia: eu quero que o Senhor me cure, enfim, eu estou passando por determinado problema. Jesus, só olhando, com seu olhar sereno, falando poucas palavras, ele já curava aquelas pessoas. E quando aconteciam as curas, ele dizia: a tua fé te curou, vá e não erres mais. Então é a nossa fé que move as montanhas das dificuldades. Vamos procurar, queridos irmãos, buscar esse tempo, porque todos nós estamos aqui no mundo de provas e expiações e temos expiações. E essa fé, muitas vezes, ela vem até das vidas passadas que nós já conquistamos também. Emmanuel diz: a lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. A lição do Evangelho, a lição de Jesus, fala ao nosso coração. É a semente viva, que uma vez que nós entendamos essas lições, compreendamos elas, que elas adentrem nos nossos corações, elas estarão sempre presentes em nós, em todos os momentos. Nós vamos ver todos esses espíritos missionários. A vida de nenhum deles foi fácil. A vida de um missionário é sempre imbuída de muitas dificuldades, mas eles sempre têm fé, não lamentam, confiam e fazem o seu melhor, usando a sua capacidade, a fé neles próprios e em Deus. E o nosso coração, ele é tão receptivo, tanto quanto a terra, porque as sementes que nós ali plantamos germinam, desde que nós cuidemos delas. Mas aí nós temos que nos questionar: que semente que eu estou plantando no meu coração? É a semente da fé, do amor, da caridade, da compaixão? Ou é a semente do egoísmo, do orgulho, da maledicência, da perturbação? Que semente que eu estou plantando aí no meu coração? Essa semente vai brotar. Se a árvore for mal, com frutos ruins, esse fruto vai me envenenar, vai me causar dificuldades no futuro. Se essa árvore for com frutos bons, vai me servir de descanso no momento que eu necessitar, porque eu terei a calma e a paz. Ela me dará os frutos da amizade, os frutos da felicidade, do amor, da paz. Nós somos responsáveis por essas sementes que nós plantamos e como cuidamos delas. As sementes do bem estão todas em nós, porque o bem é a única semente que está em nós. As demais nós colocamos.
as sementes do mal, da perturbação, das coisas negativas. Vamos então plantar essa semente da fé, vamos regar ela e nós vamos ver que as coisas vão florescer nas nossas vidas. Ninguém pode, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Então não é o meu pai que vai, ou a minha mãe que vai incutir a fé em mim, não é o centro espírita, não é uma palestra, não é um livro, mas sou eu. Sou eu que, a partir dessas vivências na casa espírita, num templo religioso, lendo um bom livro, ouvindo uma boa palestra, ouvindo um programa que seja positivo, vai fazer com que eu desenvolva essa fé. Eu não posso transferir aos outros, porque a fé é de cada um. E nós vamos, para encerrar, nós vamos ver nesse livro aqui, Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier, do espírito Humberto de Campos, onde lá no capítulo 19, num diálogo entre Jesus e o apóstolo João, que João questionava Jesus sobre a comunhão com Deus, e então Jesus diz para ele, é que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para mais alto, erguendo em si mesmo o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. Então, cada um de nós tem um santuário divino dentro de nós, mas somos nós que temos que achar o caminho desse santuário para Deus. E aí nós vamos perceber que Deus está sempre próximo de nós, nas horas boas, nas horas ruins, nos dando a coragem, nos dando o ânimo, nos dando a persistência e nos intuindo também como podemos resolver aquelas situações. E que nós lembremos sempre também da fé em nós próprios, nas nossas capacidades. Saber como eu consigo, quais são as minhas condições naquela situação que eu estou passando para melhorar. Eu não posso também só esperar de Deus. Eu preciso fazer a minha parte, eu tenho que ver o que depende de mim. Se eu não for trabalhar, eu não terei salário no final do mês. Se eu não me levantar, o meu corpo vai se atrofiar. Então, eu preciso fazer a minha parte. Essa é a fé racional que reconhece as suas capacidades, os seus limites e faz o seu melhor. E assim, então, queridos irmãos, nos encaminhamos para o final, pedindo então aos nossos médiuns, passistas, que possam se posicionar e que nesse momento em que a nossa confiança em Deus ainda se faz maior, que nós possamos estar abertos para o amparo dos benfeitores espirituais desta casa, desta seara de Jesus, dando ânimo ao coração aflito, dando a esperança, dando essa certeza que será vencedor, porque Deus está sempre nos assistindo. Que Jesus ampare a todos e ilumine a todos aqueles que aqui buscam a compreensão e o entendimento. Que assim seja.